Oi, gente, eu sou Solange Lima. Esse é o podcast O Código da Alma, o podcast que fala sobre autoconhecimento e empreendedorismo. E hoje a gente vai conversar bastante sobre terapias. Eu sou o Gabriel Azevedo, sou psicanalista, trabalho com a psicanálise há mais ou menos um ano. E esse episódio de hoje, né, Sol, vai ser a primeira entrevista que a gente vai fazer. Então, a gente está muito animado. Estou um pouco nervoso, confesso para vocês. Estou um pouco nervoso, mas vai dar tudo certo porque a gente fez um bate-papo antes desse processo e foi uma delícia, foi maravilhoso. A energia, né, Fabi? Foi uma maravilha, né? Então, estamos aqui, convidamos a Fabi, nossa querida Fabi, que é terapeuta, e ela veio contar um pouco sobre o trabalho dela. Primeiro, muito feliz por estar aqui, muito grata a vocês, 3 taurinos reunidos hoje, só vai dar em boa coisa. Bom, vou começar falando um pouquinho da minha parte profissional, depois vou para as outras perguntas. Eu sou Fabi Oliveira, terapeuta integrativa há 18 anos, mestre em Reiki pelo Brasil e Argentina, também trabalho além do Reiki, com barras de Axis, terapia floral, aromaterapia vibracional, o Satoshi, mesa radiônica e com os mestres ascensionados da Fraternidade Branca. Quanta coisa, né? Muito legal, muito legal. Então, aproveitando já esse começo, conta um pouco sobre a sua trajetória profissional, Fabi, até chegar nas terapias integrativas, né, o trabalho que você desenvolve hoje. E fala pra gente, houve um momento de virada na sua carreira? Sim, eu acredito até que algumas pessoas vão se identificar. Por quê? Eu era a bruxinha da família, a ovelha holística. Já tinha aqueles dons, já percebia a energia dos ambientes, das pessoas, fazia até minha mãe passar um pouquinho de vergonha às vezes. Só que depois, com muito respeito e gratidão, nós fomos inseridos em dogmas religiosos um pouquinho mais rígidos. Aí nesse processo eu acabei deixando isso um pouquinho quieto. Passaram-se os anos, eu comecei a fazer terapia tradicional na época, que faço até hoje, e aí acho que entrou o ponto de virada, porque eu casei cedo, acabei me divorciando cedo também, e isso foi assim um baque muito grande na minha vida naquele momento. Mas como eu já fazia terapia e também comecei a experimentar as outras terapias, incluindo o Reiki, incluindo imposição de mãos com jorei, passes, e eu senti o poder. Eu senti o que naquele grande momento me ajudou a sair do fundo do poço, porque foi para lá que eu fui. Mas ao mesmo tempo eu parei e pensei assim, eu preciso tirar proveito disso, aprender algo que eu estou vivendo para não passar por isso de novo. E aí me envolvi com as terapias. Primeiro fui para a área, eu já era do secretariado, formada nisso, depois fui para estética, foi até aí que eu conheci a minha querida amiga Solange, num atendimento de massagem maravilhoso, que ela me ajudou muito naquele momento, e me apresentou uma outra terapeuta quântica, depois a partir daí chegou o Reiki na minha vida, e não parei mais. Então eu sinto que essa parte difícil da minha vida, mas ao mesmo tempo de tanto crescimento, foi um grande ponto de virada para eu ir para as terapias, que aí depois não parei mais de estudar. E aí o Reiki foi o ponto de virada, então? Foi porque eu sinto que o Reiki, ele é uma porta de entrada das pessoas para receber as energias. Ele é fácil, ele é gostoso, ele é gentil, ele é amoroso, mas ao mesmo tempo é muito profundo. E ele trabalha a gente terapeuticamente além das energias. Então o Reiki para mim foi a minha porta de entrada e é o meu carro-chefe hoje nas terapias também. É porque o Reiki, ele faz uma transformação. Então, eu acho que todas as pessoas que passam pelo Reiki têm essa chave. Foi uma das primeiras técnicas que eu fiz também quando eu comecei e eu senti essa diferença. Então, casa muito do que ela está falando. Achei muito interessante a história, muito interessante. Principalmente esse ponto a queda, né? O retorno de Saturno. Vem um rompimento na nossa vida. E isso é para trazer também para a audiência, para todo mundo entender que isso faz parte da experiência humana, né? A gente constrói um castelo até certo ponto da nossa vida, bom, cai tudo, quebra tudo. Sim. Aí a gente acha que a gente está no fundo do poço e nada nunca vai mudar. E de repente, a gente começa a ver uma luzinha ali e fala, olha, se tudo que eu fiz até hoje
deu errado, por que eu não começo a tentar algo que eu talvez sempre quis tentar? Sim. Ou algo que eu nunca imaginei que eu iria fazer, né? Sim. Que coisa. Então, vamos seguindo para a segunda pergunta. Muitas pessoas enxergam a terapia energética como vocação, mas ela também é uma carreira. Quando você percebeu que isso poderia ser um trabalho estruturado e sustentável? Você fez uma pergunta maravilhosa que eu acho que também as pessoas vão se identificar muito, porque é um dom? Sim, também é, assim como outras áreas. Mas ele precisa de estrutura, como você trouxe, para que ele perdure. Eu acho que todo esse tempo que eu consegui chegar até aqui foi por causa dessa estrutura. Então, eu percebi que era maravilhoso fazer isso, que é algo até que eu gostaria de passar. É uma coisa que você faz que, mesmo se você não ganhasse, quando a gente faz serviço solidário ou voluntário, eu fico feliz fazendo, mesmo que eu não ganhe dinheiro naquele momento. Mas também a parte material é importante. Então, eu percebi isso, que era importante se estruturar. Então, aí entram os cursos certificados, entra o profissionalismo, entra estudar um pouquinho mais, não só na parte das terapias, como também, vamos estudar um pouquinho sobre finanças? Vamos estudar um pouquinho sobre como administrar a sua rotina, como atender bem o seu cliente? Hoje em dia, o marketing digital, vamos estudar um pouquinho sobre isso? Aí você consegue estruturar o seu trabalho, mantendo o seu amor, sua alegria, sua vocação que você está fazendo, a sua espiritualidade, mas de uma forma profissional. De uma forma que você possa atingir várias camadas. Desde aquelas pessoas que gostam de espiritualidade, que já são abertas, já são prontas, como aquelas que são de outras áreas, porque eu tanto dou curso como atendo pessoas de todas as áreas. E eu só consigo fazer isso por causa desse profissionalismo que eu fui adquirindo ao longo do tempo. Então, eu penso que esse é um bom caminho. Estudo, trabalho e dedicação. A gente fala bastante aqui sobre empreendedorismo, né? Na realidade, o nosso maior foco, né, Gabriel, Sim. é o empreendedorismo e o autoconhecimento. Sim. Na sua opinião, o autoconhecimento é importante para quem está empreendendo? É fundamental. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber por que você está ali. Eu sabia. Eu só consegui me manter até aqui hoje. Aliás, eu estou super feliz de estar aqui. Também é uma vitória para mim estar aqui no meu primeiro podcast, de honra. Porque eu consegui ir me conhecendo. Eu até uso essa palavra que eu venho montando meu quebra-cabeças. E cada vez em uma chave diferente, seja através dos amigos, seja através das relações, seja através das terapias que a gente recebe. Eu encontrei mais uma chave, eu comemoro. Nossa, encontrei mais uma crença limitante que estava me atrapalhando nesse ponto. Até para vir para me preparar para estar com vocês, que eu gosto de dar exemplos práticos, eu sou uma pessoa muito prática, nós taurinos somos, né? Eu percebi o que estava me gerando medo. Era, se eu crescer demais, é uma crença, se eu crescer demais, eu vou dar conta do recado? Então isso serve para os empreendedores, porque muitos empreendedores são multitarefas, como eu sempre fui. Eu atendo o cliente, eu faço propaganda, então, né, é muita coisa para fazer, aí às vezes ele fica com medo. Será que eu vou dar conta? Eu acho que isso é um ponto-chave. A gente fala bastante sobre isso aqui. O medo do sucesso, né? Medo do sucesso. E aí cada vez mais você... toma conta de várias coisas, quer dar conta de todas aquelas coisas que você faz, porque você tem medo do sucesso. Porque quando você está num trabalho mais fixo, né, uma coisa, trabalha na empresa, corporação, é mais tranquilinho, né, é tudo fechadinho, tudo delimitado para você. Mas aqui a gente está falando de algo que é feito por você. Sim. E isso aí dá um medo, é o medo do sucesso, que poucas pessoas falam, né? O medo de falhar, todo mundo fala. Mas o medo de sucesso é uma das coisas que bloqueiam, é uma dessas crenças limitantes, né? Aí vem a terapia, o autoconhecimento, que a gente sempre fala aqui, né, Sol? Nossa, que coisa, né? Sim. Que coisa. Se eu não tivesse me cuidado, eu sempre falei isso pra Sol, que é só minha amiga pessoal, além de tudo, que se eu não tivesse me cuidado durante tantos anos, eu comecei a fazer terapia novinha e nunca mais parei. Desde a tradicional até todas as outras maravilhosas, todas inclusas. Então, eu não teria dado conta de chegar. Então, isso é muito importante. O autoconhecimento, a rede de apoio. Você precisa ter uma rede de apoio. Nós, terapeutas, eu posso dizer, somos muito unidos.
Eu sempre ajudei a Sol quando ela precisou, ela sempre me ajudou quando eu precisei. Eu tenho outras pessoas incríveis, além da família, da gente, os amores e afins, mas a gente precisa de uma rede de apoio para nos ajudar. Então, às vezes, o medo do sucesso pode ser também o medo do brilho, etc., porque tem muitos conceitos, como ser egóico, etc., mas também pode ser o medo de não vou dar conta. Pode ser falar, não, eu quero ter sucesso, mas como é que eu faço para dar conta? E aí entra o autopoder, né? Além do autoconhecimento, é a soberania da tua vida. Isso é cavalo de fogo total, 2026, ano 1. Conhecer para conhecer o teu poder, para você ir atrás do que você precisa fazer, os seus empreendimentos. E falando sobre todos esses processos, né? Eu vou colocar uma pergunta aqui que é bem intensa, que eu fiquei com muita vontade de perguntar, né? Quando eu estava escrevendo as perguntas, que é como foi a sua jornada de trabalho durante o período de pandemia? Foi um desafio. Olha, mas foi, né? viu? Me deu um medo no começo, porque é isso que a gente precisa falar da nossa vulnerabilidade, que o terapeuta, ele é um ser humano como qualquer outro. Tem falhas, tem qualidades e tem vulnerabilidade. Então, primeiro eu fiquei com medo, sinceramente. Aí eu fiquei assim, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? É porque o mundo tava com medo, O mundo né? tava com medo. Então, eu ficava com medo pelos meus também. O que vai acontecer com os meus? Mas depois, o que eu fiz? Agora, é engraçado que eu tive essa pausa de falar, agora é a hora de eu aplicar tudo que eu aprendi. Parei, respirei, me acalmei, reiki, florais, e falei, o que eu vou fazer agora com isso? Porque na época, tudo que eu fazia era presencial. E minha renda completamente dali. Como me reinvento? Como me reinvento? Gente, fui estudar. Fui procurar YouTube, etc., pessoas que já trabalhavam com online, e aí fui conduzir tudo para online. Dar alguns cursos, ressignifiquei. Foi desafiador no início, porque eu queria manter a qualidade. Como é que eu vou fazer? Aí também, o legal foi eu comprovar o poder das terapias de novo à distância. Né? Completamente. Funcionou muito bem para mim e para as pessoas. Me autorregulei, porque é isso que a gente está falando. Primeiro eu tenho que me autorregular para conseguir que a criatividade venha, para eu ter estrutura. E aí foi um boom ao mesmo tempo. Eu acho que é isso. Eu não estou puxando sardinha para o nosso lado aqui dos taurinos, tá, gente? Mas não tem como. É que a gente, nós somos muito persistentes. Então eu falei, eu não vou desistir, eu vou criar uma alternativa. E foi aí que o online veio. Até hoje, estou trabalhando muito no online. Pessoas de outros países, olha o alcance. E também foi bom para ver a importância da gente se cuidar. Cuidar da mente, cuidar da alma, cuidar do corpo e da parte emocional. E o online facilita muito. Hoje, quantas pessoas vão ser alcançadas através dessa nossa conversa? E vai dar aquele start, nossa, é isso, é pra cá que eu vou. Ia desistir, não vou mais. É por aí. Então, para mim, teve a parte desafiadora, óbvio, mas é transformar isso em uma lição, transformar isso no que pode ser feito de bom. O Axis traz isso, faça perguntas para o seu cérebro. A barra de Axis, né? Barras de Axis. Como eu posso melhorar isso? Como eu posso dar jeito nisso? Como eu posso tornar mais leve isso? E aí as respostas vêm. O cérebro automaticamente vai buscar. Então, para mim, foi por aí que eu fui. Legal. E mostra como a energia está toda conectada. Tudo está conectado, né? Segundo os princípios herméticos, né? O primeiro, tudo é uno. Sim. Então você fala, por que eu não posso fazer uma terapia energética à distância? Né? Eu estou enviando energia da mesma forma, de certa forma, né? Uhum. Então, surgem novas possibilidades, né? Quando o mundo começa a movimentar e falar, a energia já não é a mesma do que era antes. Vocês, humanos, que se movimentem aí para mudar completamente a forma como as coisas são feitas, né? Os trabalhos mais densos, né, estão ficando mais para máquina, para o robô, para a inteligência artificial, e ficam os trabalhos mais leves, mais humanos, mais espiritualizados, começa a sobrar para a gente, que é o verdadeiro trabalho, né, que a gente deveria fazer desde o início. Eu acho isso um processo completamente transformador. E só lembrando que, assim, o presencial é importante também, né? Sim, claro. E eu acho que a gente está num momento, que a gente já falou sobre isso, que a gente tem que desconectar um pouco do virtual para ir para o real.
E isso está acontecendo muito, as pessoas estão precisando muito desse contato humano. Então, assim, foi uma fase que despertou isso e agora a gente tem que retomar um pouco para o presencial. Né? É que, como eu achei legal a pergunta, porque assim, a pandemia trouxe um problema, que é isso que a gente está falando, um grande, aliás, um mundial desafio. Como é que eu lido com o desafio quando ele vem? Eu acho que a proposta mais por esse caminho, né? Como eu faço quando tem um problema grave, grandão aí? Aí eu vou dividindo em pequenos pedacinhos para ir resolvendo com calma. Mas nada substitui um abraço, a gente sempre fala isso, né? Inclusive vamos almoçar depois daqui, óbvio. Então, nada, né? O contato é o contato. Forçou a gente a se flexibilizar, né? Não sair do presencial, mas fazer o apoio presencial e o online. Quando necessário, né? Quando cabe. Isso. O equilíbrio, né? O equilíbrio, o caminho do meio, né? Caminho do meio. Ótimo. Então, vamos para a próxima pergunta. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao se posicionar profissionalmente como terapeuta holístico, né? Internos e externos? Internos, que eu acho que são os mais importantes. Por quê? Porque às vezes as pessoas ficam pensando no que tem fora, mas eu posso ser o meu pior inimigo se eu não me ajudar, né? Então, eu creio que as crenças que eu tinha limitantes sobre as coisas, sobre trabalhar com terapias e espiritualidade, que eu vejo muito isso nos terapeutas. Dificuldade de receber, sempre está se doando muito, dificuldade de cobrar, de ter um valor justo pelo que está fazendo. Para nós terapeutas é muito fácil a gente se doar, é uma coisa nata nossa, nosso cardíaco é gigante, assim, completamente aberto sempre, mas a gente também precisa receber. Então essa foi uma grande sacada que eu venho trabalhando até hoje, me posicionar, receber, saber cobrar de uma forma justa. Eu também percebi que eu achei muito importante profissionalizar, porque às vezes existe uma confusão aí, mistura a parte do terapeuta com misticismo, com esoterismo e não se leva muito a sério. E com a doação, né? O trabalho de doação. Tem às vezes um fundo religioso também, com todo respeito a todas as religiões, então eu achei que esse desafio foi importante e vem sendo, de eu vencer as minhas próprias barreiras internas. E externamente eu acho que é isso, os conceitos do mundo, do que a sociedade diz, e tornar o meu trabalho o mais profissional possível, mantendo a qualidade, o amor que eu sempre coloco, a leveza, a alegria, mas profissionalmente. Então acho que externamente seria isso. Aterrar. Aterrar. Né? Taurino. Eu acho muito legal isso, acho muito importante. Então, seguindo para a próxima pergunta. A aromaterapia e os florais costumam ser vistos como complementares. Como você integra essas ferramentas no atendimento sem perder a profundidade terapêutica? Eu achei essa pergunta excelente também, porque eu não vejo complementar como algo ruim. Eu vejo como um complemento, algo que vai auxiliar, completar. E, para mim, o floral, ele é maravilhoso, tanto que ele está aqui na minha garrafinha, entendeu? Agora, me ajudando a estar aqui e me mantendo. Então, todos os atendimentos que eu faço, eu introduzo o floral. Ele dá bagagem para a pessoa continuar a não desistir, por exemplo. Por quê? Vamos supor, ela faz pode ser uma iniciação em Reiki, que mexe bastante com a pessoa, maravilhosamente bem, diga-se passagem. E as outras terapias, vamos supor, ela veio fazer barras e acessou, nossa, eu tenho essa crença. O que eu faço com isso? Ela fica em ebulição. Por mais que eu coloque um reiki depois para acalmar, mas e o que ela faz com o depois, com o dia a dia dela? Como ela vai conseguir fazer essa mudança que ela viu na terapia? Aí o floral entra como uma estrutura, uma calma, ou conseguir dar conta do recado. Então, para mim, pelo menos, primeiro eu uso tudo que eu fiz até aqui, eu primeiro experimentei. E eu não vivo sem. Não é uma muleta, jamais. A gente tem que conseguir isso naturalmente, por conta própria. São ferramentas, é um apoio. É um apoio. Então, como a Sol, que é uma especialista em aromaterapia tradicional, você tá ali, você sentiu um aroma de laranja, nossa, é festa. É festa, eu adoro laranja. Então, eu acho que ele é complementar, sim, mas fundamental, na minha opinião. E é importante também falar que as pessoas às vezes fazem isso por conta própria, né? Isso a gente tem muito dentro da aromaterapia, né? Que é uma técnica que eu trabalho bastante.
E o quanto é importante a gente ter esse acompanhamento do profissional. Sim. Porque você vê, você começa a tomar o floral, tem gente que começa a tomar o floral, toma 3 meses e aí não faz mais resultado. Por quê? Porque mudou muita coisa nesse tempo de 3 meses. Então, você teve mudança, você precisa ter outra fórmula. E aí você não pode comprar, vou comprar... Eu tenho muitas clientes que fazem isso, compram vários florais, começam a tomar tudo ao mesmo tempo e aí fica tudo bagunçado. Sim. Então, assim, o acompanhamento com o profissional é muito importante. Muito importante. A conversa terapêutica, não é só? Sim. E se a gente pega um profissional como psicanalista ou um psicólogo e entra junto com a gente, Sim. o trabalho é muito mais rápido. Muito mais rápido. Muito mais gostoso. O acompanhamento profissional, isso é muito importante. Da mesma forma que na terapia, na psicanálise, na psicologia, vem toda semana, na aromaterapia também, né, Sol? Sim, tem que ter esse aconselhamento. Olha, sua vida já não está na mesma vibração, já não está na mesma energia. Então, acho que a gente pode dar uma mudada nessa fórmula e pode ajudar a pessoa, né? Sim, e mesmo a doença, mesmo quando a pessoa está sendo acompanhada por um médico, a psicoterapia e o tratamento energético, ele vai fazer muita diferença. Sim. Legal. Por exemplo, um outro ponto de virada que eu achei importante na minha vida foi quando eu passei um problema sério de saúde, né? Porque todos nós somos factíveis disso acontecer em algum momento, mais que a gente se cuide. E o floral, ele foi fundamental para eu ter estrutura para lidar com aquilo. E conseguir passar, e conseguir melhorar, e hoje eu estou bem. Então, olha aí que ferramenta maravilhosa para todas as áreas. Então, eu vejo ele como complementar, mas fundamental. Legal. Então, vamos para a penúltima pergunta. Bom. Conta um pouco pra gente sobre o seu trabalho com o Osatoshi, né? Que poucas pessoas conhecem. Que é uma técnica que muita gente nem sabe o que é. Eu mesmo não conhecia, fiquei conhecendo através dela. E que é uma técnica fantástica. Nem o ChatGPT sabia. Sabe que eu conversei com ele, falei, chat, vamos ter uma conversa aqui nós dois. Como eu explico isso de um jeito mais fácil? Ele falou, chat, aí ele me dá uma resposta e fala, não, chat, melhora um pouquinho, por favor. Tive umas conversas com ele. Você tem que contar pra ele o que é, pra ele poder te ajudar. Eu falei, chat, faz isso aqui. Aí ele, bom, vamos lá, vamos ver como é que eu explico. É uma terapia de limpeza profunda, energética, emocional também, e espiritual. Foi criada no Japão em 2006 pelo mestre Masao Utsumi e trazida para o Brasil pela doutora Choco em 2012. Eu conheci o Satoshi justamente na pandemia, porque eu estava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, enviando muita energia, e chegou uma hora que eu fiquei exaurida, não conseguia dormir. E eu já tinha feito tudo. Obviamente, sempre cuidados médicos também, tinha ido ao médico, e aí nada resolvia. Aí a minha psicóloga, na época, falou assim, vai dar uma olhadinha se não é alguma coisa espiritual forte. Falei, e agora? Aí sempre vem pra gente as ferramentas que a gente precisa. Foi uma outra amiga querida, muito séria, falou, vai conhecer o Satoshi. Recebi e fiquei leve. E falei, opa, é como se eu tivesse voltado pro eixo de novo. Então ele faz uma limpeza naquilo que está interferindo energeticamente, espiritualmente na sua vida. Vou dar exemplos. Você mesma, às vezes uma subpersonalidade sua, aquela vozinha que fica falando pra você, não, você não vai conseguir, desiste, tá louca. Nós temos às vezes um espírito mesmo, nem sempre maldoso como as pessoas pensam, para quem acredita, de outras vidas, uma energia enviada por alguém que está vivo também, que às vezes está com raiva de você, está magoado e joga aquela praga em cima de você. Outras coisas que podem atrasar a nossa vida. Votos, pactos, acordos, contratos, promessas. Às vezes a gente faz um voto com uma pessoa, já está naquele relacionamento super apaixonado, fala, você é amor da minha vida. Essa vida e todas as outras estaremos juntos. Pronto. Amarração. Amarração. Né? A gente faz amarração ainda. Inveja. Então, ancestrais. Às vezes tem um ancestral querido seu que ele veio te visitar. Estava com saudades. Ou está preocupado com você. Fala, nossa, está sofrendo o mesmo que eu sofria. E fica ali pertinho de você. E às vezes você está sentindo uma tristeza, uma depressão. Tudo no devido lugar. Psicanálise, psicoterapia, tudo no devido lugar. A pessoa deve passar com todos os profissionais. Mas mais uma vez, um complemento
para essa parte energética e espiritual que está atrasando a sua vida, pesando na sua vida. E aí você sente, não faz só a limpeza, é importante falar isso, existe uma expansão de consciência. Se uma pessoa passa pela sessão e detecta, olha, tinha alguns espíritos ou energias com muita raiva, eu preciso olhar para a minha raiva. A minha raiva é que atraiu por ressonância e vibração aquela energia externa. Então é aí que eu cuido também. Eu faço a limpeza, mas demos continuidade no que trabalhamos a sua raiva, porque se você limpar aquelas energias, elas vão ser limpas? Sim. Mas se eu continuar nesse padrão, terão outras. Mas é assim, não é por nada não, mas é uma terapia muito interessante. Então ela é uma terapia que ela faz desbloqueios energéticos, energias que estão bloqueadas ali por motivos variados, e também faz o processo de cura dessa energia que você também possa reverberar. Sim. Né? E traz à tona, traz a consciência. Que interessante. Né? Porque traz o relatório, né, Sol? O relatório é muito importante também na opinião. Você entende o que estava acontecendo e você limpa aquela energia de alguma forma ali para fazer essa cura emocional. Sim. Né? Funciona assim. Tem que experimentar para poder saber, tem que ser feito por um profissional muito sério. Eu estudei 2 anos para poder fazer essa terapia, entre teoria e prática. Tem que ter muita ética, muito cuidado para trabalhar, não com tudo na vida, né? Mas em especial com isso, né? É uma terapia, não vamos confundir com religião, respeitando todas, de novo, como eu falei, mas é uma terapia mesmo, e bem efetiva. O mestre chegou nessa conclusão porque ele atendia muitas pessoas e ele via pessoas muito boas, que ele falou, gente, eu não consigo entender, essa pessoa é tão boa. Ela faz absolutamente tudo. E por que a vida dela não anda, Jesus? E aí ele chegou nessa terapia por causa disso. Porque não tinha explicação mais para aquilo. A gente vê tudo virado de ponta cabeça, pro lado de todas as ondas, 7, 14, 21 ondas, e nada. Então, coisa, né? Às vezes a pessoa ela pode ter uma energia muito boa, pode ser uma pessoa maravilhosa, você vê, assim, incrível mesmo, ela realmente é. Sim. Só que tem karmas, tem coisas passadas, tem provações, tem muita coisa ainda que a pessoa precisa passar para se transformar na vida, né? E eu acho que o Satoshi, ele pode... assim como a gente falou antes, né, Gabriel, na nossa conversa online, karma é aprendizado. Só que tem pessoas que pedem, eu fui uma delas, né? Eu fiz umas coisas assim que eu tava completamente fora de si, antes de ter prometido isso pra mim mesma. Então tem pessoas que falam, eu quero ir pra próxima vida, eu quero sofrer. Não precisa mais ser dessa forma. Você pode aprender de outras maneiras, desde que você já adquiriu essa consciência, mas às vezes a gente fica nisso. A gente fez ali um contratinho, tá sofrendo. Um bloqueio interno, chega, né? Chega. Isso. Tem um masoquismo ali que a pessoa não enxerga, né? Sim, dogmas, né? Votos, né? Votos de pobreza, não posso ter dinheiro, que dinheiro vai me fazer mal, né? Não posso brilhar, que isso é egoísmo, egocentrismo, a gente faz tantos votos. E aí o Satoshi, ele faz a limpeza e traz a consciência, a explicação. Aí tem gente que fala, nossa, eu não acredito, só podia ser isso mesmo. Eu não estava entendendo. Eu falei, eu também não, agora que estou entendendo. Tudo no seu lugar, né? Tem a hora. Às vezes a pessoa não começa comigo com o Satoshi, às vezes ela começa com outras terapias até chegar aí. Eu acho que a pessoa precisa estar num processo de autoconhecimento já para poder entrar nessa técnica. Sim. Porque se ela vai crua, ela não vai entender muita coisa. Porque... Olha, uma coisa muito interessante que me surgiu na cabeça, a palavra auto-amor. E auto-amor, se a pessoa não está preparada, ela ouve como arrogância. Ela ouve como excesso de auto-amor. Não é isso, não é isso. Então ela tem que ter um preparo ali, tem que ter abertura energética também, porque é uma técnica de limpeza energética, né? Sim. Então a gente está falando sobre terapias, várias terapias aqui, né? E todas elas apoiam e auxiliam pontos diferentes que chega no ponto final, que é ali que é a cura, né? A cura da pessoa. A gente está chegando no momento de cura. A humanidade está saindo dessa era de provações, de dor, expiações, e entrando na era de Aquários, que é a libertação, a criatividade, o social, dogmas, de o preconceito, sai da Isso. autoflagelação, da era do peixe, sai da sofrência, né? Da sofrência, isso, e começa a entrar ali, né, na libertação. Pode ser por amor também. Eu acho que a gente também aprendeu. Eu só aprendo sofrendo.
Posso aprender com amor também. Também. Estudando, o exemplo do outro, me cuidando, me prevenindo. Por que eu preciso passar primeiro para aprender? Não preciso passar. Eu acho que a expansão de consciência também é isso. Tem a ver, exatamente. Pode ser de outra forma, mais gostoso, mais leve. Estamos aqui para isso. Estamos para isso. Exatamente. Então, estamos quase chegando no final. Estamos quase no final, na última pergunta Passou aqui. Voando. Mas a gente vai conversar um pouco mais, né, depois. Sim, aí, claro. Enfim, vamos finalizar essa aqui, porque essa pergunta, ela tem a ver com a nossa audiência, né, nosso público. Para quem deseja seguir carreira nas terapias energéticas, quais erros você mais vê os iniciantes cometerem e o que você faria diferente se estivesse começando hoje? Você falou quais erros, eu achei que eu notei algumas coisas para não esquecer. Se permita errar, inclusive. Comece por aí. Que a gente aprende com os erros. O erro não é errado. O erro não é errado. Você vai se equivocar. Eu gosto de tornar sempre as coisas mais leves. Você vai se equivocar. Você vai se perder. Então, entenda que isso faz parte do processo. Quando você vai estudar sobre um atleta, quantas vezes ele jogou na cesta para acertar a cesta? Ou para chegar naquela velocidade, no maratonista? Nós também, é uma jornada. E eu acho que cada um tem seu tempo. Para alguns vai ser 1 ano, para outros vai ser 2, mas tudo tem seu tempo. É processo. Então, se você ficar querendo para ontem, aí você vai se frustrar e não vai conseguir permanecer. Outra coisa, estude sempre. Cursos, certificados, sérios. Mas também não fique a vida... Porque tem gente que também faz muito curso e fala, nunca estou pronto. Fica só procrastinando. Procrastinando. Comece. Algumas coisas você só vai aprender fazendo. Uma mãe, ela aprende a ser mãe sendo. Né? Uma profissional, uma cozinheira, ela faz o curso, mas é cozinhando. A mesma coisa. É a prática, né? A mesma coisa. Não desistir. Isso para mim nunca passou pela minha cabeça. Eu só ficava procurando como eu vou conseguir. De que maneira, mas desistir, não. Quando é algo realmente importante para você, tem que ter certeza, nem estar convicto. Eu tava, sempre. Não desista. Porque vale a pena toda a dedicação, todo o estudo, né? Não se compare. Não se compare com outro terapeuta. Ele tem um jeitinho dele e você tem o seu. Vocês vão aprender, às vezes até técnicas semelhantes, mas cada um preserve a sua autenticidade, a sua verdade. Você tem que imprimir quem você é, a alma que você veio a ser nesse mundo. Aí eu sinto que é um grande sucesso. Aprenda também de outras coisas, como eu falei, porque eu teria aprendido antes sobre finanças, sobre como gerenciar a parte administrativa da coisa, né? Eu fiquei... Porque na época era que é isso que eu também queria falar. Não se culpe pelo que você fez de diferente. Você estava aprendendo com a consciência que você tinha. Senão você não sai do lugar. A culpa te leva muito para baixo. O perfeccionismo também. Não te impede de começar ou de continuar. Então eu acho que isso, e a rede de apoio que eu também queria... uma outra, acho que para mim é fundamental. O autoconhecimento, se cuidar muito bem, porque eu nunca parei de me cuidar, só o sabe, né? Quantas terapias eu já fiz. E a rede de apoio. Porque... tendo uma rede de apoio, a gente vai mais longe. Juntos nós vamos mais longe. Isso aí, para mim, também... Se permitir receber, né? Se permitir. Esse apoio, né? Peça ajuda, né? Se você não tá bem... Não é porque você é terapeuta, não importa a hora que seja, né? Você não domina tudo. E você precisa de ajuda sim em alguns momentos, né? Se permita ser vulnerável. Sim. Vulnerabilidade também é força. Sensibilidade também é força. Ser vulnerável é ter coragem, né? Ter coragem. E eu acrescentaria duas, quer dizer, reforçaria o que ela falou, 2 coisas, que é o planejamento financeiro, que é muito importante para quem está começando. Nossa. Então, você fazer um planejamento antes de começar, para você não passar perrengue lá na frente, e saber que tem espaço para todo mundo. Mesmo que a gente tenha tá trabalhando com a mesma coisa, mas tem espaço para todo mundo, porque cada um tem um jeito de Não, de e o mundo fazer. é enorme, não só aqui, agora com as conexões, você pode atender pessoas de outros países. Exato. Existem muitas possibilidades. Ou brasileiros que estão... Eu atendo brasileiros que estão fora. São muitas, infinitas possibilidades. Não se prenda a isso, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante. Né?
Ai, Fabi, tá ótimo a gente conversar, mas a gente vai ter que finalizar. Eu agradeço. Não tem jeito. Assim, muito obrigada. Então, a gente queria que você deixasse seus contatos, né? Sim. Falar o que você faz, passar suas redes, fazer o seu marketing aqui agora. Bom, eu vou passar o meu Instagram, porque lá tem o meu WhatsApp, @Fabi, com I, _Oliveira, _terapias. Ali tem todos os meus contatos, vai ficar mais fácil das pessoas me encontrarem, tá? Como eu já falei no início, né, todas as minhas terapias, vai ser um prazer e uma honra. Quem se conectar comigo, estou aqui. Estamos todos aqui, né? Isso eu só tenho a agradecer a vocês dois pela oportunidade, ao Divino, a mim mesma, por não ter desistido, e a todos os meus, né? Os meus amores, meus familiares e amigos. Eu tô até me emocionei agora. Gratidão eu. Gente, a gente finaliza por aqui hoje. Esse é o Código da Alma. E queria agradecer a Fabiana. E fiquem aqui que tem muita coisa legal pra gente fazer nos próximos episódios aí, falar sobre muitos assuntos, né, Gabriel? É isso aí, gente. Então, até uma próxima. Até gente. Tchau.